Eu fiz um teste aqui usando o IRF 1404 também, né? Aqui eu estou utilizando 5 em cada canal. Então são 10 IRF 1404. Para mim aqui ficou mais barato do que eu comprar 8 IRF 1405, né? Então saiu mais em conta financeiramente eu comprar os 10 IRF 1404. No caso desses 10 aqui, eles têm mais potência do que os 8 IRF 1405, né? Então aqui também eu coloquei cada canal num dissipador separado. Então nesse caso aqui eu não preciso usar a mica isolante e nem a anilhazinha do parafuso, né? Eu não preciso usar nenhum isolante aqui, porque aqui todos os drenos estão interligados entre eles, né? Agora eles têm que estar separados um do outro, né? Então aqui do mesmo jeito, esses 5 aqui, eles estão todos, os drenos estão todos juntos, né? Então o único cuidado que deve ter é não tocar esse lado com esse, porque se tocar vai dar um curto-circuito e vai queimar aí, e vai queimar com certeza muitos MOSFETs, né? Eu observei também que usando o 1404, a minha corrente sem carga ficou 850 mA, né? Eu tive uma corrente menor, sem nenhuma carga, né? Então deu 850 mA sem nenhuma carga, inclusive tirando aqui também o cooler. Então aqui eu estou utilizando o resistor de 8,2 ohms, né? Então é cinza, vermelho e ouro. Então aí você pode usar o de 10 ohms, não tem problema. Então 6 a 8 ele é 6 amperes 800 volts e o 6 a 10 é 6 amperes e 1000 volts. Então aqui eu peguei 6 diodos, um N5406, ele é 600 volts e 3 amperes cada um, né? Aqui eu vou ter um potencial para 18 amperes. Dessa maneira aqui, usando um disjuntor de 25 amperes, então ficou ok, né? Deu certo aqui dessa maneira. Primeiramente eu vou ligar normalmente. Eu desconectei aqui o positivo aqui da bobina para deixar o circuito de fora. Então, para fazer esse primeiro teste aqui, né? Aqui eu liguei uma lâmpada para saber quando o circuito está normal. Eu vou ligar aqui o disjuntor. Então aqui a lâmpada acende, né? Esse cabo que está ligado aqui, os 6 diodos, então é o cabo número 4 milímetros. Então você tem que deixar logo ele aqui na saída do disjuntor, né? Que é para ter o menor acesso da corrente possível, né? E agora eu vou colocar os cabos invertidos aqui e eu vou ligar o disjuntor. A lâmpada não pode acender nada, vai ter que desarmar o disjuntor, né? Então o disjuntor desarmou. Aqui os diodos eles chegam a aquecer, mas eu ainda consigo segurar por pouco tempo, porque os diodos eles aquecem bastante, né? Então você viu que a lâmpada não chega nem a acender, ou seja, não vai passar nenhuma corrente para o circuito, né? Não vai ter perigo de queimar o circuito. Esse diodo você encontra ele facilmente na entrada das fontes chaveadas. Ele não é diodo ultrafast, ele é um diodo comum. Se você for usar o 6 a 8 ou o 6 a 10, no caso você vai ter que usar 3, né? 3 diodos em paralelo para chegar aí os 18 amperes. Aqui eu vou fazer o teste, né? Já com o positivo já alimentando o circuito, né? Vou ter uma lâmpada aqui ligada aqui na tomada. Então eu inverti a polaridade e vou ligar agora. Então desarmou o disjuntor, né? Vou ligar mais uma vez. Desarmou o disjuntor. E agora eu vou ligar corretamente. E o circuito funcionando normalmente, né? Uma maneira de testar a ponte H independentemente da primeira etapa é ligando a ponte H diretamente na rede elétrica. Tirar aqui os cabos da ponte H. Então tá feita aqui a ligação. Vamos colocar aqui uma lâmpada para proteger o circuito. Então na hora que eu ligar na rede elétrica, você vai ver que a lâmpada vai acender um pouco. Vou ligar aqui, ó, acendeu, né? É só o tempo em que carrega o capacitor. Então a gente vê que a lâmpada está apagada, quer dizer que o circuito está normal. Então agora eu já posso ligar meu circuito diretamente, né?
Então agora eu vou ligar diretamente aqui na rede elétrica, né? Apesar da entrada ser 220, ele eleva uma tensão nominal para um valor maior. E quando eu ligo a lâmpada também se mantém a mesma referência lá, né? Então nesse teste não é aconselhável ligar uma carga muito potente. A gente vai ligar uma carga razoável, né? Que vou ligar uma furadeira Hobby da Bosch para a gente fazer esse teste aqui, ó. E agora eu já posso ligar tranquilo na minha primeira etapa, que eu sei que está funcionando normalmente aqui. Então a minha recomendação é que você monte exatamente igual ao que está aqui nessa placa, né? Então coloque aqui os componentes exatamente como está aqui nessa orientação aqui. E a partir daí, uma vez funcionando, aí você pode fazer da sua própria maneira. Quando você vai fazer pela primeira vez, muitas vezes você pode colocar um componente de forma errada, ligar um componente no lugar errado, e aí, por menor que seja o erro, seu circuito não vai funcionar adequadamente. Eu vou mostrar também aqui uma outra opção de aterramento. Eu estou usando 3 capacitores de 2,2 nanofarad. Então esse capacitor é o que está escrito 222. Agora você pode também usar o 472, né? 4,7 nanofarad. Então esses capacitores é o mesmo que você encontra também na sucata de fonte. Eles são responsáveis para fazer aqui esse aterramento, né? Então aqui está sendo ligado um do fase para o terra e outro do neutro para o terra. E do pino do terra ele vai sair o capacitor e o fio ligando ele aqui no negativo da bateria. Porque tem o negativo aqui da ponte de diodo também. Ele não é ligado no negativo da ponte de diodo, ele é ligado no negativo da bateria. Porque nesse nosso sistema aqui, a segunda etapa ela é isolada da primeira etapa. Eu poderia também colocar meus diodos ultrafast nessa posição aqui. E aí eu já colocaria também os meus diodos, 2 de cada lado, ficaria também no dissipador de calor. Então o capacitor ficaria bem no meio aqui da placa. Logicamente que você teria que separar a placa aqui no meio, né? Corta a trilha no meio, faz essa solda aqui na parte de baixo, fazia a solda em cima, né? Então, para facilitar mais ainda a compreensão e a montagem aqui da segunda etapa da ponte H, eu vou mostrar aqui mais um teste, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou usar esse mesmo circuito que a gente usou aí no vídeo do YouTube, né? E aqui o meu transformador de ferrite com a saída aqui disponível. Então eu fiz aqui o início da segunda etapa, né? Então veja que aqui eu não coloquei os MOSFETs ainda, né? Então o meu circuito oscilador, que é o SG3525, o capacitor e o resistor que me dá aqui a frequência de 60 Hz. E esses componentes aqui é a alimentação 12 volts do meu circuito integrado, né? Então aqui na segunda etapa vem a ponte de diodos ultrafast, tá aqui os meus 4 diodos, tem aqui o capacitor, que nesse caso aqui eu estou usando o capacitor de poliéster mesmo. Esse daqui é 5,6 nanofarad, tá escrito aqui 562 e ele é de 1600 volts. Esse daqui eu retirei de uma sucata, de um monitor de tubo. Então vai seguir para cá um positivo e um negativo, né? Eu usei aqui um NTC, se você quiser usar também, ó, para amortecer mais o pico, né? Quando ligar uma bomba, é opcional, você pode usar ou não o NTC, vai depender aí do que você achar melhor, né? Então aqui a gente, para usar 220, a gente vai usar um de 10K. Se o meu inversor for de 127 volts, eu vou usar um de 7K, para que eu possa ter 12 volts aqui no diodo Zener, né? Meu diodo Zener de 12 volts. Aqui eu estou usando 2 resistores de 5 watts, 4,7K. Eu estou usando aqui eles em série, né? Então, somando esses dois, eu vou ter 9,4, né? Ou seja, muito próximo aí dos 10K para usar 220. Então, aqui eu tenho o meu transformador
ligado aqui para a posição 220. Ou seja, eu estou somando aqui a bobina do primário com a bobina do secundário, para que eu tenha uma tensão maior aqui, né? Que aqui eu estou na opção para 220. Então tá mostrando aqui 234. Se eu ligar aqui uma lâmpada de 60, né? Que é a minha tensão contínua, aqui fica 218, né? 217. Então agora eu vou colocar na escala de 20 volts, que eu vou conferir se eu tenho realmente os 12 volts aqui no pino 13 do circuito integrado. A minha primeira preocupação aqui é ver se o meu oscilador está funcionando corretamente, né? Porque não adianta eu montar o circuito da ponte H sem saber se o meu oscilador, que é a peça principal, né, que vai dar o clock para a ponte H, sem saber se ele está ok ou não, né? Pronto, eu liguei no cátodo do diodo Zener e está me dando 12.11. O meu conjunto aqui de resistores, capacitor e diodo Zener está ok, né? Então aqui eu estou recebendo meus 12 volts. Agora eu vou saber, eu vou colocar uma lâmpada de 60 watts, né? E com a carga agora eu vou conferir se ainda eu estou chegando os 12 volts aqui no meu circuito integrado, né? Então liguei aqui o inversor e agora eu vou conferir aqui no cátodo novamente. Com a carga ligado, aqui eu continuo tendo 12 volts aqui no meu circuito integrado, né? Então isso aqui é um bom teste, que quer dizer, principalmente o valor do resistor está bem dimensionado para a tensão que eu estou tendo aqui. Eu vou verificar a frequência, né? Então eu coloquei na escala de 2 kHz, porque eu vou medir uma frequência de 60 Hz. Eu vou continuar com a carga ligada, para eu verificar aqui se a frequência está correta também, né? Então no pino 11 está dando aqui 59,60. No pino 14, 59,60. Ou seja, eu estou bem em cima dos 60 Hz. Então o meu oscilador está me entregando nos dois canais, está me entregando os 60 Hz, né? Vou testar aqui agora na escala de tensão contínua, né? Então pino 11, 5.9. Pino 14, 5.9. Então até aqui a minha montagem está perfeita, né? Então tá aqui o pino 11, né? Ele ainda não tá ligado a nada. E tá aqui o pino 14, que é esse daqui, ó. Então eles não estão ligados em nada. Então o ideal é que você faça primeiro esse teste aqui, para só depois colocar os componentes aqui da ponte H, né? Então aqui eu vou mostrar uma placa que um amigo nosso montou a ponte H, né? Montou aqui a segunda etapa. Então veja que no DVD eu fiz uma recomendação que a segunda etapa fosse feita igualmente o que eu fiz no vídeo, né? Isso para facilitar mais a compreensão, né? E também a questão de seguir passo a passo e fazer também os mesmos testes que eu fiz, seguindo todos os procedimentos igualzinho que eu faço no DVD, que é para evitar algum erro, né? Então aqui, no entanto, ele fez a própria placa dele, né? Então ele fez duas tentativas, né? Fez duas placas. Então a primeira etapa ele conseguiu, mas na segunda ele não consegue fazer funcionar, né? Então de imediato eu observei que os dois transistores 13003, né? Esse daqui e esse daqui, então eles estavam invertidos, né? Então a base estava aqui no lugar do emissor. Então aqui eu já coloquei os dois na posição correta. Quando eu medi aqui os 12 volts no cátodo do diodo Zener, que vai alimentar aqui o circuito integrado, então estava dando apenas 5,1 volts. Então o diodo Zener que ele usou foi o 1N4733, que é para 5,1 volts, então tá errado. Nessa etapa a gente vai usar um N4742, que ele é para 12 volts. Então eu posso usar aí
tanto de 12 como de 13 ou de 15 volts, né? Então aqui eu troquei o diodo Zener, então aí ficou os 12 volts corretos. Quando eu meço aqui já está dando os 12 volts. Então a partir daí eu já consegui ter tensão aqui na saída, né? Então eu consegui ligar uma lâmpada incandescente, mas quando eu fui ligar o ventilador não girou, né? Ficou só tremendo o ventilador. Então eu já percebi que tinha alguma coisa errada com a frequência, né? Então qual é o próximo passo, né? É fazer exatamente o que eu fiz aqui nessa plaquinha, né? O primeiro passo é medir isoladamente o meu circuito oscilador. O meu circuito oscilador é o primeiro passo. Se ele não estiver de acordo com o que eu mostrei aí no vídeo, então não adianta seguir em frente. Então primeiramente eu tenho que ter 60 Hz no pino 11 e no pino 14 e também verificar a tensão no pino 11 e no pino 14 se está de acordo com o que a gente mostrou no vídeo, né? Como a placa dele já está toda montada, então o primeiro passo para eu medir somente o meu circuito oscilador, eu tenho que isolar aqui a ponte H, né? Eu tenho que tirar essa alimentação aqui dos dois drenos, que é o que vem aqui da alta tensão, né? Que vem aqui do capacitor, né? Então eu tirei aqui esse fio, ele colocou aqui o fio que alimenta aqui os dois drenos, então eu tirei, né? Eu tenho que tirar também essa alimentação que vem aqui para os dois diodos 1N4007. Eu tirei aqui o jumper que leva os 12 volts para os diodos. Eu isolei o meu circuito oscilador, né? Para essas montagens é indispensável você ter um frequencímetro e também um capacímetro, né? Então aqui na primeira etapa eu estou usando um circuito bem simples, é o mesmo circuito que eu mostrei aí no canal do YouTube, né? Somente para fazer os testes aqui, né? Eu estou usando ele aqui na opção de 110 volts, né? A região dele lá é 110 volts. Então aqui eu estou usando apenas os dois pinos aqui do transformador, né? Então a recomendação para 127 volts é 7K. No entanto aqui o 8.2K funcionou muito bem, né? No catodo do diodo Zener 11.96, né? Tá chegando aqui no pino 15 corretamente e no pino 13 também, ó, 11.98. Então agora eu vou verificar a frequência. Eu não tenho 60 Hz no pino 11 e nem no pino 14, né? Então aqui do pino 6 para o negativo eu tenho que ter 150K, né? Aqui o pino 6 para o negativo. Então 151. Então aqui tá beleza. Então eu vou medir agora o capacitor, né? Então do meu pino 5 para o negativo eu tenho que ter 100 nanofarad, né? Então aí tá dando aí 859 nanofarad, né? Está quase 1 microfarad. Então tá totalmente errado aqui o capacitor, né? Então aqui eu deveria ter um capacitor 104. Ele colocou aqui um capacitor 105. Eu troquei aqui o capacitor. Então medindo aqui do pino 5 para o negativo 99 nanofarad, né? Então 99 100, né? Então tá ok, ó. Eu tô aqui na escala de frequência agora, né? Então no meu pino 11 tá dando 58, 59 Hz. E no pino 14 58, 59 Hz. Então agora o meu oscilador está ok, né? Medi aqui na escala de tensão contínua, pino 11 5.3, pino 14 5.3, né? Agora que meu circuito oscilador já está tudo ok, eu liguei novamente aqui o cabo para alimentar os dois drenos, né? E liguei também o cabo para alimentar os dois diodos 1N4007. Já vou medir a frequência, né? Aqui na tomada já de saída. 57, 58 Hz, né? Estou muito próximo de 60 Hz. Então tá ok a minha frequência já na tomada da saída, né? Então a tensão alternada sem carga tá dando 189, né? Então aqui aí não tem um sistema de regulagem. Então, e agora o ventilador está girando normalmente, sem fazer mais aquela trepidação, né? Então quer dizer que agora eu tenho uma frequência adequada para o ventilador, né? Eu vou ligar a furadeira e vou ver quanto é que vai cair aqui, né? Então
ficou 165, né? Para uma opção de 127 não está muito adequada, né? Então nós temos aí uma forma de onda quadrada. É esse teste que a gente acabou de fazer, né? Então o que a gente vai fazer agora é ajustar essa tensão para bem mais próximo de 127 volts e também modificar a forma de onda. Depois desse ajuste que a gente vai fazer, nós teremos aí uma senoide modificada, né? Ela se assemelha mais um pouco com a onda, com uma forma de onda senoidal. Então nós vamos fazer aqui um ajuste bem simples com esse objetivo, né? Então tá aqui o nosso circuito integrado, né? Que é o SG3525. Nós vamos utilizar apenas 3 pinos do circuito integrado. Então o pino 16 ele é a tensão 5 volts, a tensão de referência do circuito, é a tensão de 5 volts. Então o pino 10 ele está ligado ao negativo, né? Como a gente viu aí no esquema eletrônico. Então aqui eu tenho o negativo e aqui eu tenho 5 volts, né? Eu vou criar um divisor de tensão dos 5 volts para o negativo. Aqui eu vou usar um trimpote. Você pode usar aqui um trimpote de 2K. Se você não tiver, você usa um de 3K. No nosso caso aqui a gente vai usar um de 2K. E aqui vai ser ligado um resistor para o negativo. Esse resistor é de 1K, que é o marrom, preto, vermelho. Nós vamos ligar do pino 8 um diodo ligado aqui no ponto central aqui, ó. Esse diodo vai sair aqui do pino 8 e vai aqui ao ponto central onde esses dois se encontram, né? Esse daqui é o 1N4007. Então o anodo dele tá ligado no pino 8 e o catodo dele tá ligado aqui esse ponto central. Então o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô criando uma referência de tensão levada aqui ao pino 8 através desse diodo, né? Então eu poderia fazer também, ao invés de 5 volts, eu poderia também usar o pino 15, né? No pino 15 eu tenho os 12 volts, né, que vem da alimentação, mas o resultado dá o mesmo. Então se for usar o pino 15, esse trimpote teria que ser pelo menos de 5K. Mas aí vamos usar aqui mesmo a referência de 5 volts, né? Então tá aqui o meu circuito montado, né? E então, como o objetivo é facilitar, né? Eu vou fazer isso em cima aqui do próprio circuito integrado, né? Então tá feito aqui, né? Em cima do próprio circuito integrado. É uma maneira bem prática de se fazer esse ajuste. Então aqui nesse potenciômetro eu posso regular, né? 130, 150, né? Agora eu vou voltar, ó. Então aí 110, né? Eu vou deixar em 127. A tensão de referência mesmo é 127, né? Então agora eu vou ligar novamente a furadeira e vamos ver quanto é que ele vai cair agora. Então ficou aí 112 volts. E a gente vê que é uma queda pequena, né? Em relação ao que estava antes. Então eu tenho aqui uma faixa tolerável, né? Que a gente pode considerar, né? Então agora aqui eu coloquei no multímetro analógico. Então vou ligar novamente aqui a furadeira. Lembrando que essa furadeira ela é de 220 volts. Porque aqui a minha região é 220. Eu não tenho equipamento para 110 para testar, né? Mas aí serve para fazer esse teste. Veja que a queda não é muito acentuada, ó. Então aqui na ponte de diodos ultrafast, um DTV32D, ele é bem potente, né? Ele é para 1500 volts e ele é 15 amperes. Aqui nos MOSFETs da ponte H, ele está usando o IRF-P260N. Ele é para 200 volts e ele suporta bastante corrente, né? 50 amperes. No entanto, só pode usar porque a região dele é para 127 volts, né? Para 220 volts você não pode usar esse MOSFET. Como a região dele é 127 volts, então ele vai ter aqui um excelente MOSFET para a etapa de potência. Então o resistor recomendado aqui é um de 7K, né?
Então aqui ele usou um de 8.2 e no diodo Zener deu 11.9 alguma coisa, né? Não deu exatamente os 12 volts, porém funcionou tranquilamente, né? Então se eu diminuir mais esse resistor para 7K, então aqui no meu diodo Zener eu vou ter os meus 12 volts redondo, né? Outra coisa que não está correto aqui na placa do nosso amigo foi a colocação desse LED aqui. O LED em conjunto com esse resistor, ele foi instalado justamente aqui nos 12 volts, né, do diodo Zener. Então esse LED, ele em algum momento, ele pode roubar um pouco aqui da tensão que serve para alimentar o circuito integrado, né? Então ou o LED liga na primeira etapa, né, ou na bateria ou na saída da primeira etapa, e após essa regulagem aqui, a onda se torna uma senoide modificada, uma melhor forma de onda para ligar os equipamentos. Também lembrando que esse ajuste aqui, eu estou tomando por base uma referência de 5 volts do próprio circuito integrado. Ou seja, ele não é uma regulagem de acordo com a tensão da saída que vai ligar os equipamentos. Ou seja, ele não vai compensar a minha saída alternada de 127 volts, porque ele está tomando por referência esses 5 volts que é fixo. Esses 5 volts ele não vai variar, ele vai ser sempre 5 volts. Então é por isso que ele não é uma regulagem inteligente de corrigir a saída. Mas no entanto, essa regulagem aqui fica muito boa também e vai dar para você usar seus equipamentos tranquilamente, né? Então, só para você entender melhor um pouco o que eu estou falando, a segunda etapa, né, da ponte H, controlada pelo TL494. Esse ajuste do TL494, ele pega a tensão da saída mesmo por referência. Aqui ele pega a referência do fase, do neutro em relação ao terra. Ela é uma regulagem inteligente. Nesse caso aqui ele faz a compensação na tensão da saída. Com a carga ou sem a carga, ele vai manter fielmente a tensão que você ajustou aqui no tripode. Agora, nos meus testes, para questão realmente de potência, eu prefiro usar mais. Quando eu vou usar bombas, furadeiras, equipamentos muito potentes, eu gosto de usar o SG3525. Já para quando eu faço aqui os no break para os meus computadores, eu prefiro usar mais o TL494. Quando a potência não é tão grande, eu vou fazer o inversor para ligar o meu computador, né? Usar como no break. Então no meu computador eu prefiro usar o TL494, porque eu faço uma regulagem bem precisa e ele faz a compensação inteligente na saída. Então também, se a minha bateria começar a cair, né? Minha bateria está 13 volts, caiu para 10 volts, a tensão aqui vai ficar sempre ajustada, vai ficar sempre, se eu colocar para 127, vai ficar sempre 127 volts. Então tudo isso que eu estou falando tem que ser levado em consideração a potência que você tem aqui em cima do transformador, que vai aqui no capacitor, né? Então se eu vou regular uma tensão para 127 volts, se eu quero que ela fique estabilizada, eu tenho que ter pelo menos próximo de 200 volts, né? Então se eu tenho aqui no meu transformador, está me entregando aqui nesse capacitor uma tensão de 200 volts, eu tenho uma folga boa para regular aqui a minha saída para 127 volts. Ele vai deixar regulado em 127 volts porque eu tenho energia sobrando aqui. Então se eu quiser estabilizar em 220, eu vou ter que ter aqui pelo menos acima de 300 volts. E aí eu consigo regular com folga para que numa potência pequena ou numa potência grande, eu vou sempre permanecer aqui com minha tensão regulada para 220. Por quê? Porque eu tenho sobra aqui, né? Então é outro ponto a ser observado, né?